Nós vamos ver a exposição hoje dos versos 7 até o verso 13. Ruth 1, 7 a 13. E eu queria informar os que estão muito ansiosos para verem a história de Ruth, que tem um pouquinho de paciência. Ainda não será hoje. Nós vimos inicialmente o primeiro personagem, Elimeleque, versos 1 a 5. Depois, domingo passado, vimos no verso 6, Noemi, que vai voltar para a sua terra e todas as implicações desse retorno. E hoje, para quem estava esperando agora sim, agora é Ruth. Não, ainda não é Ruth. Agora é Orfa. Hoje nós vamos ver o que acontece quando Noemi decide voltar, qual é a reação de Orfa. Nós vamos analisar a reação de Orfa. Era possível, não tenha dúvida, de pregar dos versos 7 até o verso 18, tranquilamente, para que pudéssemos ter a comparação, né, da reação de Orfa com a reação de Ruth a essa decisão de Noemi. Mas, como seriam muitas informações, e talvez a gente acabasse ou estendendo muito ou passando por cima de algumas que são extremamente importantes, eu achei por bem ir até o verso 15 hoje, e na semana que vem, versos 16 e 17. Então, apesar de ser um texto curto, né, de apenas 4 capítulos, vocês já percebem que não vai ser tão rápido assim, porque é uma história extremamente rica. Então, leamos os versos 7 a 13, ouvindo a palavra do Senhor. Por isso saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com ela, e vindo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: Certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque iríeis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos sejam por maridos? Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse: Tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, e esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-íeis por eles sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi: Eis que voltou tua cunhada ao teu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Até amém. Oremos ao Senhor. Nós queremos dar graças a Ti, ó Deus, porque Tu és maravilhoso. E as histórias que o Senhor nos conta todos os domingos têm sido um alento para o nosso coração. O Senhor tem nos ensinado tanto. Saímos daqui, Senhor Deus, mais sábios, mais prontos, Senhor Deus, para enfrentar o mundo. E também, Senhor Deus, mais preparados para o processo de santificação. Faz isso com o Teu povo mais uma vez. Usa-me, Senhor, para que os Teus filhos possam, ouvindo a Tua voz, serem transformados, edificados, encorajados, transformados. Se há no nosso meio alguém que não conhece o Senhor, que passe a Te conhecer hoje. Mas se não é dos Teus eleitos, que cumpra-se a Tua vontade e este se perca por essa pregação. Mas que o Senhor me use, que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, usando o ministro da palavra e dos sacramentos, para fazer aquilo que cumpre a um mordomo da casa, separar bem a porção para cada um dos que ali habitam, e que eles possam sair daqui, Senhor Deus, alimentados com a Tua santa lei. Revela Cristo em todas estas coisas e abençoa o Teu povo.
No poder do Senhor nós te pedimos. Amém. Certamente não há uma relação mais controversa do que a relação de noras e sogras. É difícil nós conseguimos perceber que uma relação como essa tem harmonia. Eu digo difícil, porém não impossível. A relação é tão estressada, tão conturbada, tão controversa, como eu falei, que passa a ser alvo de piada. Há muitas piadas que são relacionadas às sogras. Até nos aniversários, né, um brinquedinho que as crianças usam, que é como se fosse uma língua, ele é chamado língua de sogra. Parece engraçado, mas é algo muito sério. Porque não deveria ser assim. Não deveria ser assim. No dia do casamento, quando os ministros da palavra estão ali, diante do casal e ouvindo os votos, geralmente depois dos votos, do beijo, do selo do casamento, os pais são chamados, ou pelo menos são orientados, a tratar os seus filhos, os seus novos filhos, né? São seus genros, suas noras, como se filhos fossem. Você não está perdendo uma filha, diz o pastor, você está ganhando um filho. Você não está perdendo o teu filho, você está ganhando uma filha que você talvez nunca tenha tido. Esta é a relação ideal entre noras e sogras, entre genros e sogras. Uma relação de respeito, uma relação de afeto, uma relação de carinho, porque é a mãe do meu cônjuge. É a pessoa que gerou aquela que eu digo que amo. Então, dificilmente a minha relação com o meu marido, a relação com a minha esposa vai dar certo se não der certo a minha relação com os pais dele ou dela. Assim, ao olharmos para a relação que Ruth e Orfa tinham com Noemi, nós percebemos que é possível viver assim. Que é bíblico que seja assim. Que noras e sogras devem se esforçar para terem este tipo de relação, ainda que seja difícil. E quando isso não está dando certo, nós deveríamos investigar os reais motivos pelos quais genros, noras e sogras não se dão bem. Geralmente o que acontece é o seguinte: o filho casa e vai cuidar da família dele, mas as mães não conseguem se desapegar do seu filho. E querem ter a atenção do seu filho como se solteiros fossem. Isso incita o ciúme da mulher. Por outro lado, algumas mulheres não conseguem entender que, ainda que seus maridos tenham deixado a velha relação com seus pais quando solteiros, ainda há uma relação de paternidade, maternidade e filiação. E que esta relação, ao deixar a casa, ela não é desfeita, ela é transformada. A nossa relação com os nossos pais depois do casamento, ela não é desfeita, ela é transformada. As mulheres não mais estão submissas aos seus pais, mas agora aos seus maridos. Os homens não estão mais submissos a seus pais, mas agora têm a responsabilidade de liderar a sua casa, mas continuam sendo pais e filhos. Há um parentesco muito forte. E se nós não soubermos respeitar esse parentesco, as noras sempre terão problemas com as sogras. Eu poderia citar ainda uma terceira fonte de problemas nessa relação, que diz respeito aos casados, especialmente aos homens, que se casam, sabem que têm as suas esposas, mas não conseguem se desvencilhar dos seus pais. E a todo instante estão voltando para tratar dos problemas com seus pais. É isso que estressa a relação. É por isso que chega ao ponto de virar piada. Porque nós não sabemos mais qual é a nossa postura depois do casamento.
Os filhos querem continuar tendo vida de solteiros na relação com seus pais. De 5 em 5 minutos estão se reportando aos seus pais. As mães não querem perder seus filhos de maneira nenhuma, nem um minuto da atenção dos seus filhos. E aí passam por cima da relação que há com a esposa, e as esposas não conseguem entender que os seus maridos continuam tendo pais. E aí não tem como dar certo uma relação como essa. Aqueles que aprenderam a viver corretamente e sabem a sua própria posição na relação com seus filhos casados e na relação com seus pais depois de se casarem, tendem a ter uma vida muito boa. E, com isso, nutrir paz para a sua casa. Orfa, Ruth e Noemi viviam assim. Se você nunca viu, e olha que eu poderia relatar alguns casos muito próximos, em que noras e sogras se dão muito bem, se você nunca viu isso, você vai passar a ver hoje. A ponto de, quando Noemi diz que vai voltar para a sua terra, para Israel, as suas noras chorarem pela perda da relação com a sua sogra. E dizerem, nós não vamos deixar aqui a nossa terra para trás e vamos te seguir. Tamanho era o amor que as noras tinham pela sua sogra. E por outro lado, em muitas vezes no texto que nós acabamos de ler, nós percebemos que a própria Noemi, ela age e fala com as suas noras como se filhas fossem. Minhas filhas, voltai, minhas filhas. Porque esta é a relação que deve se ter em um certo sentido. É claro que a barreira, a limitação carnal não é do mesmo sangue, é verdade. Mas o esforço dos sogros, das sogras, deveriam sempre ser para se relacionarem com seus genros e noras como se filhos o fossem. Para que pudéssemos viver de maneira harmônica a relação entre noras, sogros e genros e sogras. É possível viver assim. E a prova está aqui. E é possível viver assim até nas situações mais difíceis. Porque agora já não há mais marido para Noemi, não há mais filho para essa senhora, ela está sozinha. Já não há mais marido para Orfa e para Ruth. Então são 3 mulheres solitárias, que dependiam totalmente dos seus maridos. Mas Noemi, ela percebe a bondade das suas noras em querer acompanhá-la de volta a Jerusalém. E percebe que isso é um carinho muito grande. Ela fala com as filhas, né? Assim que ela se refere a estas mulheres. E ela, no meio do caminho de volta para Jerusalém, ela atenta para algo que poderia estar acontecendo. E ela se preocupa com isso. É assim, inclusive, que o texto começa, se você puder acompanhar comigo a leitura, veja. Por isso saiu do lugar onde estivera e as suas noras com ela, indo elas caminhando, perceba, o verso 6 diz que ela tomou a decisão de voltar, porque ela ouviu falar que já não havia mais fome em Israel. Agora ela já está caminhando de volta para a sua antiga terra. E elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras, ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. Ide e voltai. Veja só o que está acontecendo aqui. No meio do caminho, quando as noras já tinham dito que seguiriam a Noemi, ela atentou para um problema que podia acontecer muito tempo depois. E a priori, dá até para imaginar que não foi uma situação, uma decisão muito sábia dela fazer essa parada e a pergunta que ela faz. Porque veja só, o que estava acontecendo é que, de uma certa forma, Orfa e Ruth estavam deixando não só a sua terra, mas os seus deuses. Elas estavam abandonando a idolatria.
e seguindo para Israel. Isso só é possível porque Noemi tinha um bom testemunho tão grande a respeito da sua conduta e de quem era o seu Deus, que fez com que aquelas duas senhoras viúvas, jovens viúvas, quisessem acompanhá-la. Então, em primeiro lugar, nós devemos entender que, apesar da nossa fé, em muitos casos, ser um impeditivo para determinadas relações de amizades com os ímpios, não é em todos os casos que é um impeditivo. Não são todos os casos que a nossa fé é um impeditivo para essas relações. Apesar de elas serem moabitas, elas cultivaram uma certa amizade, a ponto de Noemi exercer uma influência sobre a vida espiritual daquelas duas jovens senhoras. E elas dizem, não, eu quero ir morar onde tu moras, porque se esse Deus que você tem te ensinou a ser como você é, eu quero esse Deus para mim. Então, o isolamento não é o caminho para os crentes. A proteção, sim. Nós devemos proteger a nossa casa, nós devemos proteger os nossos filhos da impiedade. E alguns tipos de ímpios que são completamente avessos e blasfemos contra a palavra de Deus, nós não devemos ter nenhum tipo de amizade com eles. Mas aqueles que são respeitosos, aqueles que têm, né, algum tipo de temor até as coisas de Deus, eles podem e nós devemos inclusive manter algum tipo de relação um pouco mais distante, mas ainda assim uma relação de fraternidade com estas pessoas. Porque senão não haverá oportunidade de nós pregarmos para os não convertidos. Estaremos o tempo todo pregando para as mesmas pessoas que já se converteram. Então foi isso que aconteceu. Porém, ao perceber que elas estavam seguindo a Noemi por conta da circunstância, talvez, e não por conta de Deus, por conta de uma admiração a Noemi e talvez não por conta da admiração a Deus, Noemi para a jornada. E ela diz, agora eu vou testar, aqui é o nosso limite. Até agora nós andamos juntas. Enquanto nós tínhamos maridos, enquanto havia uma ligação de sangue, enquanto era necessário que nós andássemos juntas, nós andamos. Só que agora há uma outra relação, há uma outra fronteira que precisa ser transposta, que é a fronteira da fé. E um teste precisa ser feito. Vocês estão vindo para Judá por minha conta ou por conta de Deus? Qual é o motivo de vocês me seguirem? Muitas pessoas, irmãos, elas seguem a Cristo não por conta de Cristo, mas elas seguem a Cristo por conta de um marido, de um amigo, de uma mulher. Não seguem por conta de Cristo. Ou seguem até porque visitaram uma vez a igreja e perceberam que é um lugar tão agradável para ficar. É tão saudável a gente conviver com pessoas ordeiras, com boas famílias, que falam sobre assuntos interessantes, que têm uma vida correta. Então, se um ímpio ele olha para a igreja e percebe ordem nas coisas da igreja, é muito provável que ele se sinta inclinado a viver no nosso meio só pelos benefícios temporais de viver na igreja, mas não por Cristo. Só que isso tem um limite. Há uma fronteira. E foi justamente nesse momento que Noemi disse, voltai para a sua terra. E é inclusive um verbo que se repete muitas vezes no texto. Acompanhe comigo. Veja, no verso 7 diz, indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. A primeira vez que aparece é a volta para a terra de Judá. Mas depois isso se inverte. Verso 8, disse Noemi às suas noras, ide e voltai cada um à casa de sua mãe. Agora, perceba comigo o verso 11.
Porém, Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Verso 12: voltai, filhas minhas, ide-vos embora. Mais uma vez, o texto vai aparecer lá no verso 14. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Que insistência é essa de Noemi? Volta, volta, volta. Porque ela não queria ser responsável por falsos convertidos. Porque ela não queria levar sobre as suas costas o peso de oferecer um evangelho barato e de atrair pessoas para a igreja simplesmente por um benefício temporal. Elas estavam sem marido, elas não tinham filhos, e tinha uma mulher boa dizendo: ó, minha terra é uma terra próspera, que Deus voltou a abençoar. Então é muito fácil querer seguir Noemi assim. É muito fácil querer Cristo quando a gente diz assim: você está com problema no seu casamento? Vai lá para a igreja que resolve. Isso é um evangelho barato, irmãos. Todo mundo quer. Está desempregado? Queria lhe convidar para a igreja. Domingo vai ter um culto lá, né, e o pastor vai orar para que Deus te dê um emprego. É barato demais. E na possibilidade de Ruth ou Orfa estarem seguindo Noemi, por esse motivo ela disse: não, peraí, a gente precisa dar um limite a essas coisas. A nossa relação, apesar de ser muito boa, tem um limite que nos difere: a fé. Vocês precisam declarar: vocês estão com os deuses de Moabe ou vocês querem Cristo? Voltai, ele insiste: voltai, voltai, voltai. As pregações, irmãos, evangelísticas são assim. Não é só venham, venham, venham. É voltai. Nós oferecemos Cristo de boa fé, mas ao mesmo tempo nós mostramos todas as necessidades de abandono. Porque o evangelho não é sobre coisas que eu ganho, mas sobre aquilo que eu deixo. Cristo disse durante a liturgia: quem não renunciar a si mesmo por amor de mim. A fé é sobre renúncia, não é sobre ganho. Por isso, a insistência de Noemi: é melhor vocês voltarem. Não é um contra-evangelismo, não. É o verdadeiro evangelismo. O evangelismo, ele é ligado ao discipulado. Basta você perceber que quando Cristo, lá em Mateus, o finalzinho de Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20, quando ele está entregando a grande comissão, todo mundo se apega à ideia do ir e se esquece que é para fazer discípulos. Ou seja, a grande comissão não é simplesmente uma relação espontânea e despretensiosa, onde você encontra uma pessoa e diz assim: creia em Jesus. E a pessoa diz: eu aceito Cristo. Pronto, então ele está resolvido. Mas é uma questão de discipulado, de caminhar junto. A ponto de, em alguns momentos do discipulado, você testar a fé da pessoa. Eu me lembro que durante o início da minha fé, e ela já estava comigo nesse tempo, ali por volta de 2005, nós entramos na igreja e fomos para um grupo de discipulado com um pastor. E muitas pessoas durante o discipulado foram ficando pelo meio do caminho. Mesmo depois de serem batizados, ficaram pelo meio do caminho. O discipulado é para isso. Conversei recentemente com um pastor, interessante, pastor batista, que decidiu que na igreja vai ter um presbitério. Isso tem acontecido em algumas igrejas batistas. Eles estão percebendo que o sistema de governo bíblico não pode ser congregacional. Ele precisa ser um governo presbiteriano. E aí, como toda a igreja tem direito a opinar, ele abriu para a igreja que todo mundo pudesse, de alguma forma, indicar
quem seriam esses futuros presbíteros. Você vê o que é que deu. A igreja indicou 56 homens. Um homem sábio, ele deu 2 passos para trás e disse o seguinte: agora, estes 56 não vão para a eleição. Eles vão primeiro passar por um discipulado comigo. Qual o prazo, pastor? Não tem prazo. Até eu perceber que eles estão prontos. Em um ano, de 56, só tem 28. Ele disse, não tem prazo. Eu estou aqui porque ele percebe que não são todos vocacionados. Ele disse, deve ter aí uns 7. De 56, ele acha que tem uns 7 ou 8. Vai seguir o discipulado. Porque o discipulado vai revelar. Eles têm um encontro semanal onde os que se dizem vocacionados para o presbiterato precisam participar e precisam cumprir algumas obrigações ali e demonstrar dessa maneira a vocação. Quem não tem, fica pelo caminho. Voltem para Moabe e para os seus deuses, disse Noemi. É uma caminhada que precisa de testes. Então o texto diz logo em seguida, no verso 8, na segunda parte do verso 8, ide, voltai cada um à sua mãe, e o Senhor use convosco da benevolência, como usaste com os falecidos e comigo. Ide de volta para sua mãe, volta para a casa do teu pai. Mas eu já fui casado, eu não quero voltar para a casa dos meus pais, eu quero ter um marido. Mas não tem marido para você agora. Volta para a casa do teu pai. Não é vergonha, irmãos, para uma mulher que perdeu o seu marido voltar para casa. Os pais devem deixar isso muito claro para suas filhas. Quando estão entregando elas para o casamento, devem dizer, olha, teu casamento é de acordo com o voto que você faz, até que a morte os separe. Mas se a morte separar, minha filha, teu quarto está aqui te esperando. Porque a mulher ela precisa estar ciente, consciente, de que ela sempre estará protegida, ou pelo marido ou pelo pai. E os pais de meninas devem ter um cuidado ainda maior de dizer às suas filhas e deixar claro para as suas filhas que se Deus não aprover o Senhor dar-lhes marido, eles estão prontos para cuidar das suas filhas a vida inteira. Para que a mulher ela não tenha essa ânsia de sair de casa. Sair de casa por quê? Acabam fazendo bobagem. Se há atenção, se há cuidado, se há zelo, as mulheres, as jovens devem estar certas. Se Deus não lhes der marido, elas têm um pai e uma mãe que vão lhes acolher. Por outro lado, um outro grande ensino que é promovido aqui pelo verso 8, quando Noemi diz assim, que Deus use de benevolência como vocês usaram com os meus filhos e comigo. Que coisa maravilhosa, irmãos. É quando um ente querido nosso se vai e você tem a certeza e o testemunho de outras pessoas que você cumpriu a sua tarefa. Não há remorso. Pode haver saudade, tristeza, mas não remorso. Noemi disse, você fez tudo, vocês duas foram excelentes esposas, boas donas de casa, dedicadas aos seus maridos. Deus abençoe vocês com a benevolência que vocês usaram com os meus filhos e comigo. Enquanto os pais dos irmãos estiverem vivos, os seus cônjuges, os seus filhos, façam tudo por eles. Porque se Deus os levar, fica só a saudade, mas não o remorso. Fica só a tristeza, mas não a culpa. Que Deus retribua o bem que você fez aos meus filhos. O verso 9 diz, o Senhor vos dê que acheis descanso, cada um em casa de seu marido. Não somente que Ele te abençoe com a mesma bênção que vocês
derramaram sobre os meus filhos e sobre mim, mas que Ele te conceda marido. Esse é um princípio que nós aprendemos também do apóstolo Paulo. Abra comigo, primeira carta a Timóteo, capítulo 5. Primeira Timóteo 5, a partir do verso 11. Mas não admitas as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. E além disto, aprendem também a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também tagarelas e curiosas, falando o que não convém. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não dê ocasião ao adversário de maldizer. Sabe o que é que Paulo está dizendo aqui? Ele está ensinando a Timóteo, um jovem pastor, a instruir a diaconia da igreja como tratar as senhoras, as jovens senhoras. Ele fala primeiro das senhoras mais velhas que perderam seus maridos, as viúvas mais velhas, e diz, a estas, se elas realmente estiverem precisando, se não há ninguém na família que as socorra, o primeiro critério é esse, há alguém que socorra na família estas viúvas mais velhas, então que a família socorra primeiro. É obrigação dos filhos fazerem isso. Se eles não socorrerem, ou se elas não tiverem, aí então a igreja entra. Agora, em relação às viúvas novas, o que fazer com elas? Tenham cuidado com elas, não as socorra. Em primeiro lugar que ele diz, não ajude. Sabe por quê? Porque se você der a ela e mantivê-la naquela circunstância, ela vai se tornar uma fofoqueira. Não sou eu que estou dizendo, não, é o apóstolo Paulo. Elas vão andar de casa em casa tagarelando, por quê? Porque no final do mês tem a feira garantida. Não tem marido, não tem mais responsabilidade e ficam ociosas. O que é que vai dar? Fofoca. Qual é a solução para isso? Que as viúvas mais jovens se casem, gerem filhos, ou seja, arrumam o que fazer. Quando elas arrumarem o que fazer, tendo filhos e marido, elas não vão ter tempo para se preocupar com fofoca. Qual é uma das melhores soluções para a fofoca? Arrumar o que fazer. Quem tem, irmãos, o que fazer, não tem tempo para fofoca. Agora, quem vive de maledicência é porque é ocioso. Se você vive com muito tempo para dar conta da vida dos outros, arruma o que fazer. Porque você vive em ócio, em vagabundagem. Elas tinham que se casar. Ruth e Orfa. Porque é um princípio bíblico para as jovens viúvas, que se casem e gerem filhos. Volta comigo lá para Ruth 1, por favor. O Senhor vos dê que acheis descanso cada um em casa de seu marido. Eu acho fantástica a tradução da Almeida Corrigida Fiel, porque a palavra é descanso, de fato. É um alento o casamento. E é interessante que existem duas palavras no hebraico para serem usadas, e ambas são traduzidas por descanso. Uma é muito conhecida dos irmãos, que é Shabat, que é o descanso do dia do Senhor. E a outra, que também é conhecida, que tem, inclusive dá a origem ao nome Noé, que em inglês é Noah, e que dá nome a muitas crianças da nossa geração, né? Muita gente tem colocado o nome de Noah no filho. A tradução é descanso. Só que das duas palavras, a que é mais usada no Antigo Testamento para descanso é Noah e não Shabat. Então, o casamento, irmãos, o ter um marido deve ser um descanso para a mulher. Que Deus te dê marido, que você encontre descanso. O marido é como um Cristo. E Cristo é o nosso descanso. Obviamente, essa relação e esta analogia
ela está limitada à própria limitação das analogias. Porque ser como um Cristo não é ser Cristo. Teu marido não é Cristo, mas ele precisa ser como Cristo, a ponto de te dar descanso. As mulheres que estão casadas devem enxergar nos seus casamentos um descanso, um porto seguro, um alento no mundo difícil como nós vivemos. Era isso que Noemi desejava para as suas noras. Segunda parte do verso 9 diz: e beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram, e disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Esse é aquele momento em que, no calor das emoções, quando se percebe ali a despedida, as duas dizem: não, nós vamos contigo. Estamos decididas a irmos contigo. Vamos deixar nossa terra, nossa parentela e seguiremos o Deus de Israel. Será? É por isso que apelo não funciona. Porque quando é que o apelo é utilizado na igreja? Justamente nas horas das emoções. Você tem uma pregação muito voltada para mexer com o emocional do sujeito. Termina a pregação, aí o cara do teclado, impressionante, sempre o teclado, vai para o instrumento, começa a tocar, aquele ambiente, né, de comoção, se toca toda a igreja, e até quem é crente dá vontade de ir de novo. Eu já fui membro de uma igreja que todos os domingos as mesmas pessoas se convertiam. Era uma falta de convicção impressionante. Ou então, um emocionalismo muito bem gerado. E começava: aqueles que querem aceitar Cristo, venham aqui para frente que eu quero orar por você. Aí iam alguns. Aqueles que querem renovar a sua relação com Cristo, venham para frente. Iam outros. Aqueles que têm algum problema na relação com Cristo, estão abalados, venham. Aquele que está precisando de... Vai todo mundo, meu irmão. No final das contas, ficavam meia dúzia. E o resto ia todo para frente. Porque na hora da emoção, na hora do desafio, você quer ou não quer Cristo? Quem vai dizer que não quer? Mas Noemi não está satisfeita com o momento da emoção. Elas dizem: nós iremos contigo. Veja agora o verso 11. Porém, veja, percebe que há um adversativo aqui? Nós iremos. Porém, Noemi, ela não está satisfeita. Ela quer testar mais uma vez. Porém, Noemi disse: voltai, filhas minhas. Não aceito. Voltai, filhas minhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos sejam por maridos? Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-íeis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Você percebe o argumento dela? Eu não tenho filhos para te dar. A desconfiança de Noemi é: vocês só estão me seguindo, vocês só querem ir para Israel. Não é por conta do Deus de Israel, é por conta de filhos, de marido. Então, se é assim, voltem. Voltem, porque eu não tenho filho para dar. Eu não tenho marido, e se ainda eu tivesse, eu não tenho filhos ainda em idade para casar com vocês. Ela está evocando aqui a lei do levirato. Porque quando uma mulher morria sem filhos, ela iria suscitar descendência com o irmão do morto. Só que ela não tem mais filho, morreram os dois. E agora? E se eu tivesse um marido e fosse conceber agora um filho, vocês vão ficar esperando até ele ficar adulto? Não faz sentido. O princípio da palavra é que as viúvas jovens se casem. Não é assim, voltem. E agora? Agora é a hora da decisão verdadeira. Porque agora não tem mais choro. Não tem mais teclado tocando.
Não tem mais emocionalismo. Agora é a hora da decisão. É a segunda-feira. Terminou o culto. O pastor foi-se embora para casa. O teclado desligou. E agora? É a hora da verdade. Vai continuar ainda. Eu não tenho nada que lhe dar. Isso é Deus te dizendo na segunda-feira. Você foi para aquele culto emocionalista, onde Deus vai dar tudo, Deus promete tudo. Aí na segunda-feira, pancada, não vem nada. É Deus dizendo assim: volta para onde tu vieste. Tu não és digno. Quem vai ficar? Verso 14. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Agora há uma bifurcação entre as noras. No segundo teste, quando não tem mais a emoção, a Orfa beija Noemi porque ela ainda ama. É possível que os ímpios deixem Cristo chorando, beijando os pastores, agradecendo por tudo que eles fizeram. Vocês são maravilhosos. Esse lugar aqui é impressionante, mas não é para mim. Eu admiro o que vocês vivem aqui. Eu já escutei isso. Mas não é para mim. Eu não quero. Eu sei que o que vocês pregam é a verdade. Eu sei que sendo a verdade esta palavra, aqui é pregada nesta igreja, é a verdade verdadeira. Mas não é para mim. Eu não quero para mim. O que você vai fazer? Vai obrigar a pessoa? Então, dali em diante, Orfa volta para Moabe, para a sua família e para os seus deuses. Sabe por quê? Porque ficou claro que ela não queria o Deus de Israel para ser seu Senhor e Salvador. Ela queria o Deus de Israel para ganhar um marido. Quem de vocês vem para a igreja porque quer um marido? O meu conselho é: voltem. Voltem para casa. Aqui não é agência de casamento. Quem de vocês vem para a igreja porque querem filhos? Nós não temos isso para entregar a vocês. Emprego. Não é agência de emprego. Bons relacionamentos. Não é praça. Voltem para onde vocês vieram. Se vocês saem de casa no domingo para virem a este lugar, buscando ter coisas que Deus pode dar, saiam chorando, mas voltem para casa. Não é este o Cristo que nós pregamos aqui. Muito pelo contrário. O Cristo que nós pregamos aqui é o mesmo que ouve as palavras de um homem zeloso, lá no Evangelho de Mateus, que diz: Senhor, para onde tu fores eu irei. Ele olha e diz assim: as raposas têm os seus covis. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Você quer ir comigo? Você sabe para onde eu vou? Eu não tenho onde reclinar a cabeça. É isso que eu te ofereço. Se quiser me seguir, me siga. É o Cristo que chega para o jovem rico no mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 19. E o jovem diz: eu já cumpri a segunda tábua da lei. Aí Jesus diz: ah, é? Então faz o seguinte. Cumpre a primeira. Livra-te do teu ídolo. Pega os teus bens, vende, dá tudo aos pobres e segue-me. O texto termina dizendo: aquele jovem rico muito se entristeceu, porque era muito rico. Ele não quis deixar o que tinha por Cristo.
E o último texto que eu queria citar, irmãos, lá em João, capítulo 6, abram comigo. João 6, a partir do verso 60. João 6, 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram, percebe? Voltaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Amém. É esse o Cristo que nós cremos, que está diante de uma multidão, uma igreja cheia. É o pastor que vê a igreja cheia e diz assim: peraí, isso aqui não está certo não. Porque esse povo aqui está me seguindo, porque está fácil demais. Porque estão vendo os milagres. Porque estão vivendo bem. Peraí, deixa eu fazer um teste aqui. Aí uma pregação pancada. Quando ele começa a olhar para a igreja é só o povo saindo. Saem um por essa lateral, outro por essa, outro ali por trás. Ficam só 12. O pastor tem coragem de olhar para os 12 que ficaram, que eram seus amigos, e dizer: estão fazendo o que ainda aqui? Porque não acompanham a multidão. Pedro, sem saber nem o que dizer, dizia o seguinte: a gente vai para onde? Voltar para onde? Eu não tenho para onde ir, percebe? Esta é a nossa resposta. Nós já abandonamos tudo, Senhor. Nós éramos pescadores, não somos mais. Nós tínhamos uma vida que não existe mais. Deixamos nossos amigos, deixamos todos para trás, só temos a Ti. Só Tu tens a palavra da vida eterna. Só fica com Cristo quem não tem nenhuma outra opção viável. Não é por falta de opções, é porque não são viáveis, percebe? Para onde eu irei buscando vida eterna? Não tem outra opção. É só um caminho. É só uma verdade, só uma vida. Não existem dois caminhos. Não existem duas verdades. E não existem duas vidas. É vida ou morte. Cristo ou Satanás. O caminho da fé, o caminho que volta para Moabe. Resolvam. Ficar no meio do caminho não dá. E não dá para ir para ajudar com a cabeça em Moabe. Talvez você tenha vindo até aqui. Você está caminhando com a igreja, você está gostando. Mas você também tem uma vontade imensa de vez em quando dar uma voltinha lá. Chegou a hora. É o limite. Quando o Senhor diz a ti: volta para os teus deuses e para o teu povo. Não é o teu povo aqui. Ou você vai dizer como Orfa, chorando, se lamentando e dizendo: muito bom foi ter esse tempo com vocês, mas eu preciso voltar. Eu quero um marido, eu quero um emprego, eu quero amigos, eu quero viver o que eu vivia. E foge de Cristo chorando. Ou então você responde como Ruth:
teu povo será o meu povo. Tua terra será a minha terra, e o teu Deus será o meu Deus. Chegou o limite, meu irmão. Responda a Cristo. Você ama mais a Ele ou aquilo que Ele pode te dar? Se a resposta é a segunda, nunca mais apareça aqui. Mas se você ama a Cristo, peça forças para continuar na jornada. Amém.